pessoal, eu sou o Gabriel Campoy, sócio da XP e membro do time de Wealth Planning da XP Private, e estamos começando agora mais um episódio do Wealth Planning Connection, nosso podcast aqui para falar de temas de planejamento patrimonial e sucessório, hoje com duas convidadas super queridas aqui e parceiras do nosso time de Wealth Planning, Carolina Dutti, Júlia Pellatieri, sócias do KLA Advogados. E a ideia hoje é a gente bater um papo sobre um tema super quente, né, que tem ganhado cada vez mais evidência aqui nas conversas com os nossos clientes, principalmente em temas que envolvam o planejamento sucessório, que é a reforma do nosso Código Civil. A gente tem aí um anteprojeto sendo discutido, em fases iniciais ainda. Acho que é importante ressaltar que nada mudou, vamos falar um pouquinho sobre a tramitação desse projeto, mas estamos aqui com duas super especialistas no tema para a gente poder abordar as principais mudanças no contexto do planejamento sucessório, né? Tem muita coisa que não vai dar para a gente abordar aqui por conta da extensão do tema, mas o foco hoje vai ser falar um pouquinho sobre as principais mudanças que impactam eventualmente, se isso de fato vier a ser aprovado, né? Se a gente tiver aí uma nova redação para o nosso Código Civil, e quais são as medidas que a gente precisa prestar atenção, né? Mas primeiro, obrigado Carol, obrigado Júlia, super prazer ter vocês aqui para a gente poder bater esse papo. E eu já queria começar aqui falando um pouquinho sobre em que pé estamos, né? Muitas notícias vincularam aí nas mídias nas últimas semanas. Os clientes ficaram um pouco assustados, né? E agora, mudou, não mudou? Tenho que mudar o meu testamento? Posso continuar fazendo o meu planejamento sucessório da forma como a gente tinha conversado? E acho que o recado aqui é calma, né? Esperar um pouquinho, porque está começando essa discussão, mas queria te ouvir aqui, Carol, para começar. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Bom, obrigada, Gabriel, obrigada, XP, pela essa oportunidade de poder falar de um assunto tão relevante, mas sim, temos que ficar calmos, nada mudou, é um anteprojeto, não é nenhum projeto de lei, é um anteprojeto da reforma, é a reforma de um código inteiro sim, mas é um anteprojeto que ainda nem tem número, né? Ainda não virou um projeto de lei. O que aconteceu? Teve uma coordenação do Luiz Felipe Salomão, né, trouxe 38 pessoas, né, juristas renomados que estudam sobre o assunto, pessoas extremamente renomadas. Em 6 meses, né, eles fizeram aí um anteprojeto, aí foi 6 meses de várias reuniões para chegar num texto final que foi apresentado em março. Então foi em tempo recorde, porque é um Código Civil inteiro que eles pretendem mudar isso, mas assim, nada mudou, ainda temos que passar pelas duas casas e ainda passar pelo presidente. Então, apesar desses estudos e desse anteprojeto ter sido de uma forma recorde, nada mudou, podemos continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que estamos fazendo, porque não temos nem previsão de quando que isso de fato vai ser aprovado, né? A gente tem um exemplo que foi o Código Civil de 2002, que demorou 40 anos para ser de fato aprovado. Tanto é por isso até que estão sendo trazidas essas alterações, porque é de uma sociedade, né, de 60 anos atrás, porque a gente tem 40 anos de tramitação, mais 20 de código, então 60. Obviamente que não é tudo que é de 60 anos atrás, porque as coisas foram alterando, mas assim, calma, né? Está em tempo recorde sim, mas ainda nada mudou, tá? Ainda temos que passar por todas as casas. Vai dar tempo para a gente se programar e tomar as medidas necessárias aqui, cabíveis dentro desse contexto de planejamento, né? Não, e lembrando que a lei vigente é a lei da data do falecimento, né? Isso é extremamente importante. Né? A história da vigência, né? Apesar de muitas vezes a gente ter uma certa confusão, acho que esse ponto é importante para a gente esclarecer, né? A partir do momento que a lei muda, a gente tem um prazo, muitas vezes, de implementação daquelas mudanças, né? Ou até uma anterioridade para algumas coisas se acomodarem. E outras podem valer ali da data da publicação, né? Vai depender muito de como que o texto final vai prever o início da vigência de cada um dos tópicos que está lá dentro, porque a gente pode ter datas diferentes para diferentes temas. Para diferentes temas, inclusive no final do código sempre tem as disposições transitórias, que, né, qual vigência, qual tipo de
tema que já vale desde a publicação. Então, isso é extremamente cuidadoso. Tem muitas coisas que demoram até um ano para entrar em uma vigência. Queria já te trazer uma provocação nesse sentido. Eu lembro muito de discussões do tipo, olha, eu casei no código de 16, né? O código anterior, de 1916. Sim. E isso, muitas vezes, traz discussões porque a lei mudou no meio do caminho, né? E aí, para fins sucessórios ou para um divórcio, dependendo do regime, dependendo dos herdeiros necessários ou não, o fato pode ser muito importante, a data do fato, né? Se a gente está discutindo um divórcio ou se a gente está discutindo uma partilha decorrente de sucessão, por exemplo, o fato ele é diferente. Né? Sim, sem dúvida. Normalmente a regra, né, pelo menos que está no Código Civil de 2002, as disposições gerais, por exemplo, sobre o regime, eles vão prevalecer com as novas regras, mas as disposições específicas do regime vai ser do regime anterior. Pode ser que no novo código hajam alterações, mas assim, sempre vai ter a discussão. Eu casei sobre o regime da separação obrigatória na lei anterior. Com a lei nova, como que vai ser? Vai ser o mesmo regime? Então, sempre vai ter essa discussão em relação a qualquer coisa. Quando até veio a alteração do regime de bens, né, que veio com o Código Civil de 2002, a permissão para você poder alterar o regime de bens, que antes não existia, no de 16 não era possível, estavam em todos os projetos anteriores, mas nunca passou. Passou só a primeira vez, foi no Código Civil de 2002. Então, mas será que os casamentos que foram celebrados sob a égide do Código de 1916 vão poder ser alterados, né, de acordo com essa nova lei? E aí a jurisprudência veio trazendo que sim, que eles podem ser alterados, porque por mais que eles tenham sido celebrados sob a égide de outro código, o Código Novo permitiu a alteração, então essa permissão foi aplicada a todos. Então, não é uma regra geral. Cada tema ele vai ser tratado de forma individual. Tá bom. Tá? Eu até queria já puxar esse gancho dos regimes de bens aqui, que geram muita confusão, né, nesse tema de planejamento patrimonial e sucessório. E a gente tem na lei hoje 5 tipos de regimes, né? Temos a comunhão parcial de bens, que é o que a gente conhece hoje como regime da lei. No passado não era, né? Inclusive, até 77 mudou, era a comunhão universal. Então hoje é a comunhão parcial. Temos a comunhão universal, apesar de ser um pouco mais raro, talvez, de encontrar hoje nos casamentos e união estável também, ele ainda existe, né? Sim. A separação total, absoluto, de bens, que é o oposto, né? Seria o oposto. Talvez esse seja um dos regimes mais procurados hoje, né? Dentro do contexto aqui do nosso trabalho de planejamento. E 2 super específicos, né? A separação obrigatória para situações individuais muito específicas também, e a participação final nos aquestos, que eu brinco só advogado que casa nesse regime, né? É difícil a gente encontrar isso nos trabalhos, mas de vez em quando também surge, né? Queria ouvir um pouquinho vocês em relação ao que esperar desse código nos regimes de bens, né? Existe alguma discussão em relação à mudança de regimes? Como você comentou, Carol? Sim, importante, antes da gente começar a falar sobre a alteração de regime de bens, como você bem disse, essa participação final nos aquestos é um regime extremamente que não caiu, né? É um regime que foi importado do direito francês, e aí ele não pegou. Então, só advogado que caiu aí nesse regime. Então, o anteprojeto excluiu esse regime. Ele foi excluído. Deixaria de existir. Deixaria de existir. Ele trouxe uma maior liberdade para as pessoas fazerem os pactos mistos, em que você possa regrar e utilizar quais regras que você quer. Ou seja, criar um regime próprio. Criar um regime próprio, que antes estava na doutrina, na jurisprudência, esse nome, né, pactos mistos, e ele foi trazido para a lei, né? Antes a lei falava, como lhes aprouver, era isso. E aí a gente interpretava que aquilo poderia ser um regime misto. Agora não, veio para a lei. Agora está previsto expressamente. Previsto expressamente. Você pode estipular regimes mistos e regimes atípicos, né? E o que seriam esses regimes atípicos? Inclusive, quando a gente está pensando em alteração de regime de bens. É uma regra inovadora que está sendo trazido aí pelo anteprojeto, que é uma chama Sunset Clause. Né? Então, é uma cláusula de caducidade, uma cláusula do pôr do sol. O que essa cláusula fala? Olha, é o seguinte, eu posso estabelecer, por meio de um pacto, que
Os primeiros 5 anos do meu casamento vai ser estabelecido o regime da separação total de bens. Aquela separação absoluta, nada se comunica, que eu não preciso pedir a anuência para nada, não comunica dívida, não tem comunicação de absolutamente nada. O que está no nome de A é de A, o que está no nome de B é o de B, o que vale é a titularidade sobre o bem. E depois, passado um tempo, 5 anos, por exemplo, que eu posso estabelecer, né? Passado esse período de experiência, o casamento vingou, o casamento deu certo, automaticamente o regime, ele altera para o regime da comunhão parcial de bens. Então é uma... Super interessante. É uma inovação aí trazida... Sem nenhuma necessidade de formalização dessa alteração, né? Ela é de fato automática. Ela vai constar do pacto antinupcial, o tempo, o lapso de tempo e exatamente qual regra que vai começar a prevalecer, que a regra anterior vai parar de valer. Então, é algo automático. Então, a lei trouxe o título do casamento, do regime atípico, né? Trouxe o misto e o atípico, que é justamente essa sunset clause. Super legal. E o que nos parece do texto do anteprojeto é que essa mudança automática, ela acontece com uma previsão de período temporal, não é quando um fato acontecer, quando tivermos o primeiro filho. Nos parece que seria no tempo mesmo. No tempo mesmo. Para ter essa conversão automática para qualquer outro desses regimes de bens convencionados na lei. Super legal. E a liberdade, né, de poder criar o seu próprio regime, né? Se a gente pode colocar assim, acho que é super interessante, né? A gente já faz, né? Hoje em dia já é possível fazer pactos mistos. Adotando regras de um regime ou de outro, né? Exato. Você cria ali um misto. O seu único limite hoje em dia é a questão de você não colocar nada em relação à questão sucessória, né? Perfeito. Então, assim, eu posso estipular... que tipo de escola que a pessoa vai estudar, qual o tipo da religião, quem que vai fazer os serviços domésticos, quem que vai ser responsável por alguma tarefa da casa, qual que é o regime de bens, tudo isso é possível. Eu posso estabelecer que para alguns bens seja o da separação, para outros bens seja o da comunhão. Por exemplo, as cotas da empresa da família. Eu adoto ali, por exemplo, que separação não se comunicam total. De maneira nenhuma. Exato. Agora, rendimentos e proventos obtidos pós-casamento ou união estável, por esforço comum, a gente pode adotar o regime da comunhão parcial. Isso já é possível hoje, tá? O que não é possível hoje é essa questão da alteração automática de um regime para o outro, porque hoje, o que acontece? A lei obriga que você faça a alteração do regime de bens por meio de uma ação judicial. Então, o que é essa inovação aí que também está sendo trazida no anteprojeto? De você poder alterar o regime de bens por uma escritura pública. Cartório. Os requisitos vão continuar o mesmo. Então, vai ter que ser um pedido consensual, né? Os dois. Não dá para ser algo litigioso. Né? Com discussões. Com discussões. Os requisitos são os mesmos. Consensual, ressalvados direitos de terceiros. Então, se eu tiver credores, eu não vou poder prejudicar credores. O pedido motivado, que hoje em dia até já foi muito flexibilizado pelo STJ. Então, o simples fato de eu querer mudar o meu regime de bens já é um pedido motivado. E não expor a minha intimidade, dizer exatamente qual que é o motivo que eu gostaria de mudar. E aí a única diferença é que hoje a gente tem a forma judicial, enquanto que no anteprojeto a gente tem a escritura pública. Que vai facilitar, deveria, né, facilitar bastante esse processo, né, de mudanças. E essa questão desse regime atípico e o misto, que é super legal, que foi colocado na legislação. E uma última pergunta em relação a esse tema, pacto antinupcial. Existe alguma previsão da gente poder fazer isso depois das núpcias, né? Ou seja, pós-casamento? Sim, a lei trouxe, é lícito aos cônjuges e os conventos. De novo, gente, a lei não, o anteprojeto, tá? Antes ou depois de celebrado o casamento ou constituída a união estável. Outra importante inclusão. Foi incluído a alteração do regime de bens no anteprojeto da união estável e do casamento. Não teriam diferenças Não teria nenhuma diferença. Então, é antes ou depois. Então, a gente tem os pactos pré-nupciais e a gente tem os pactos pós-nupciais. Hoje, a gente já tem o pacto pós-nupcial. Só que ele precisa ter autorização judicial para lavrar o pacto. E existe o pacto pós-nupcial e a gente tem, assim...
mil questões na hora de registrar, porque o cartório não quer registrar, e na hora de registrar no registro de imóveis, mas a gente consegue. É polêmico, né? É polêmico. É um desafio. Mas ele existe. O pacto pós-nupcial, ele existe já hoje, sempre por meio de autorização judicial. E a ideia aqui é que seja mais simples esse processo, que a gente possa fazer um pacto em cartório, por escritura pública, claro, com a manifestação de vontade das partes aqui, sim, né? e com todos os sem requisitos da publicidade. necessidade de levar a juiz, né? Sim, A juízo, né? exato, só o juiz que está... Legal. Bom, temos muitas coisas aqui no tema regimes de casamento, né? E eu queria já fazer o vínculo aqui com o próximo tema, que talvez seja um dos mais polêmicos nessa história de reforma do nosso Código Civil, que é justamente a participação dos cônjuges e companheiros como concorrentes ali da herança, né, devida ali na partilha dos bens para os herdeiros necessários, né? O nosso Código Civil, diferente de outros países, determina ali a sucessão obrigatória, né, a sucessão legítima, e uma ordem para isso, né? A gente tem essa previsão lá no 1829, né, o famoso artigo 1829, e não tem muita liberdade em relação ao que acontece ali, pelo menos em relação à metade do patrimônio, que é o que a gente chama de legítima, né? A outra metade, a parte disponível, existe mais flexibilidade, mas fato é que existe uma herança forçada ali, né? Quer queira ou quer não, seus herdeiros participam de um pedaço desse patrimônio, no caso de sucessão, seguindo uma determinada ordem. E para todos os regimes, claro que em diferentes percentuais e condições, talvez na separação obrigatória ali se tenha uma discussão, né, de ser um herdeiro necessário ou não, mas fato é que o cônjuge e o companheiro, vou colocar aqui um ponto de questão para vocês, mas participam dessa condição de herdeiro, né? E aí vem sempre um comentário, né, dos nossos clientes: não, mas eu casei em separação total de bens. Como assim? Não faz sentido isso, né? Pois é. Mas é assim, né? É assim. E a gente brinca, né? Não, em vida está tudo bem, né? Se você tiver um divórcio, não vamos discutir divisão de patrimônio. Agora, na sucessão de o outro é um herdeiro necessário no Código Civil atual. Isso está em debate, né? Eu queria ouvir um pouquinho vocês aqui em relação a essa história do cônjuge aí, como cônjuge ou companheiro, né? Como herdeiro necessário. Podemos fazer um podcast inteiro sobre esse assunto. Mas, assim, deixa eu contar um pouco do histórico, né? Eu acho que é bem importante a gente saber de onde que as coisas vêm, né? Então, vamos lá. O que aconteceu com o Código de 2002, né? Há 22 anos atrás? O que aconteceu? O cônjuge, o companheiro esquece, ele ainda não existia neste assunto, mas a gente vai chegar lá. O cônjuge, ele foi trazido no Código de 2002. O companheiro também veio, mas em outro artigo, não foi no 1829, era no 1790. Mas falando do 1829, o cônjuge, ele foi incluído, né, para concorrer juntamente com os descendentes na ordem de vocação hereditária, né, como um herdeiro necessário, ou seja, uma herança forçada. Então, o Código de 2002, ele trouxe essa inovação. E antes, como que era o Código de 16? O primeiro da ordem eram os descendentes, os filhos. Na falta dos filhos, eram os ascendentes, pais, avós. Em terceiro lugar, era o cônjuge. E em quarto lugar, os colaterais. Assim eram primos, irmãos, sobrinhos. primos, sobrinhos. Isso era o Código de 16. O que o Código de 2002 trouxe? Ele trouxe, logo no inciso 1 do 1829, ele trouxe a concorrência. Olha, os descendentes, em concorrência com o cônjuge, nos regimes X, Y, Z, terão a herança necessária. Então, foi uma inovação. E durante todos esses 22 anos, a gente ficou discutindo. Mas em que condição? Qual regime? Né? Foram essas discussões. Agora, e teve essa questão, eu sou casado em separação total de bens, como assim ele é meu herdeiro? Sim, ele é seu herdeiro. O anteprojeto do Código Civil está tirando o cônjuge como concorrente. Ele está voltando à redação do Código de 16. Então, a redação, ela tá a seguinte, 1829, a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: primeiro lugar, descendentes. Segundo lugar, ascendentes. Terceiro lugar, cônjuge e o companheiro. Eu vou trazer aqui essa questão do companheiro. Em quarto lugar, os colaterais. E ele trouxe mais. Ele ainda falou assim, olha, são herdeiros necessários, forçados apenas no 1845. Os descendentes e os ascendentes. Ou seja, o cônjuge não é um herdeiro necessário. Nem o companheiro. E deixa de concorrer com
ascendentes e descendentes. Ele só vai herdar na falta dos descendentes e na falta dos ascendentes. E pior, ainda o 1850 trouxe, para excluir da herança o cônjuge, o convivente ou os herdeiros colaterais, basta que o testador faça expressamente ou disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Ou seja, eu ainda posso excluir justamente porque ele via testamento, justamente porque ele não é o herdeiro necessário. Então, assim, muda bem, né, a história. A gente voltou para 1916. Por que que isso aconteceu? Isso, né, Carol? Muito polêmico. Tem muitas discussões aqui no sentido de, será que eu estou prejudicando alguém com essa mudança, né? Sem dúvida. Lembrando, né, que essa é uma discussão para o momento da sucessão. Se a lei muda antes da sucessão, né, e eu já aconteço uma partilha, um inventário na vigência de um código novo, alterado, exato, pode ser partilhas... que, de fato, tenha mudado a aplicação da divisão, né? Sim. Pessoas que já faleceram, é a lei antiga. Então, mas quem está casado... Quem está casado, vivo... E casou no regime do Código de 2002, né? Sim. Mas a sucessão poderia acontecer na vigência de um novo código, essa discussão acaba aplicando. Sim, porque é a lei vigente no momento do falecimento que vai regrar as questões sucessórias. Perfeito. Então, e qual que é o motivo, né, que foi trazido pelas exposições aí do Código? Eles falaram, olha, diante aí de uma progressiva igualdade entre homens e mulheres na família, seja qual tipo de família, né, o ingresso da mulher no mercado de trabalho e o fenômeno cada vez mais crescente das famílias recompostas. Quais são as famílias recompostas? É aquela família em que eu tenha pessoas que se casaram ou que viveram em união estável, que já vieram de uma outra família. Então, os seus filhos, os filhos deles, os nossos filhos, primeiro casamento. Atual. Então, foi por causa disso que foi preciso repensar a posição do cônjuge e do companheiro na sucessão legítima. Não estou dando a minha opinião sobre isso, eu só estou trazendo o que está escrito no projeto, né? Chegando à conclusão de que eles não deveriam mais figurar como herdeiros necessários. E isso foi, inclusive... Apesar das pessoas não saberem, existe um canal, né, no site do Senado em que eu consigo dar a minha opinião e dizer o que eu gostaria, como que eu gostaria, uma consulta pública. E grande parte das sugestões recebidas nos canais disponibilizados pelo Senado Federal e por outras instituições tiveram por objetivo afastar do cônjuge a condição de herdeiro necessário e deixar de concorrer. Então, isso foi porque essa questão que foi trazida no Código 2002 foi um alvo de grande rejeição da sociedade em geral. E muda bem a dinâmica do planejamento, né? Eu sempre trago para reflexão com as famílias, né? A regra do jogo. Se a gente não fizer nada, o que o Código Civil e as legislações paralelas aqui ao Código vão determinar em relação à divisão do meu patrimônio? Basicamente, eu preciso entender a estrutura familiar e os regimes de casamento. Sim. Se eu tenho comunhão parcial, que é o que a gente tem hoje como regime da lei, precisamos entender, né? Tem patrimônio comum pós-casamento, tem patrimônio pré-casamento, ou herdado, ou recebido por doação, porque a participação do cônjuge ela vai acontecer. Né? Seja na meação, dividindo aquilo que é comum, seja na condição de herdeiro, concorrendo aí com pais ou filhos. Né? E acho que um ponto importante, Carol, que você mencionou, a ordem de sucessão, ela é uma ordem de fato, ou seja, o primeiro elimina os demais. Né? Se eventualmente a gente tem uma alteração como essa, o fato de ter filhos eliminaria o cônjuge na participação da herança. Né? Mas não estamos discutindo meação. Não. Certo? Meação não mudou. Se eu optei pelo casamento no regime da comunhão parcial e nós construímos patrimônio pós-casamento, 50-50, meação, não estou discutindo isso. Agora, a outra parcela, que é a herança, aqui não haveria participação mais do cônjuge caso esse projeto avance nesse sentido. Certo? E nesse sentido, Gabriel, todos os planejamentos, né, que foram feitos, considerando o Código de 2002, em que eu tinha a figura do cônjuge e depois, com a equiparação que o STF trouxe, né, do cônjuge e o companheiro ter equalização nos direitos sucessórios, porque isso já foi equiparado, né? Tem aquela discussão se ele é um herdeiro necessário ou se ele não é, mas a gente sabe que a posição predominante no STJ é que ele é sim um herdeiro necessário, o companheiro hoje. Numa união estável. Numa união estável. Então, assim, todos os planejamentos foram feitos, né, que a gente tem feito aí ao longo desses 20 anos,
considerando a concorrência do cônjuge e agora, né, recente, não tão recente, do companheiro. Então, a gente vai ter que rever todos os planejamentos para entender exatamente o que a família, qual que é a concepção aí do testador. Não, eu gostaria que o meu cônjuge participasse da herança. Então, eu vou ter que vou ter que alterar o meu testamento e eu vou ter que dar para ele a minha parte disponível para que ele participe, para que eu consiga colocar ele de volta na mesma situação que ele estaria, que era antes com o Código de 2002. Antes eu não precisaria fazer nada além de escolher um regime, por exemplo. Sim. Né? Agora, talvez, se a gente avançar nesse sentido, teremos aqui uma tarefa adicional, né? Um testamento ou algum tipo de arranjo jurídico, dependendo da estrutura, né? Se a gente está falando de investimentos, imóveis, empresas familiares, para que a gente consiga garantir o que antes era previsto em lei. Né? É uma mudança super, super importante. Não, é uma mudança significativa, assim. Eu acho que é a maior discussão que divide muitas pessoas. Nossa, que absurdo! Eu estou casada com a pessoa há 20 anos, eu não vou ser mais herdeira. Se você tiver filhos, se você tiver sogros e sogras, não vai ser herdeira, a não ser que e inclusive ele pode te excluir, né? Porque na falta de filhos, pais, você é o terceiro, mas ele pode te excluir, assim como o colateral também pode excluir. De excluir via testamento, exato, provavelmente. Via né? testamento. Legal. Deixa eu puxar um outro gancho aqui que vocês comentaram sobre união estável, né? Acho que esse é um dos temas polêmicos também que a gente lida no dia a dia com as famílias, especialmente porque ela é uma união de fato, né? A gente não tem ali a necessidade de formalizar, assim como acontece no casamento. Existem discussões aqui nesse novo projeto em relação a requisitos básicos de uma união estável? Não estamos discutindo isso. Não. Continua a polêmica Exato. Dos requisitos atuais. A única coisa que foi trazida, que foi bem interessante com o anteprojeto, é que assim, os artigos que falavam só de união estável, eles foram revogados. E a união estável foi incorporada em todos os artigos em que eu falo do cônjuge. Ou seja, não é para ter nenhuma diferença do tratamento, seja para fins de divórcio, separação ou para fins de sucessão. Então, se eu sou casado ou vivo uma união estável. Exatamente. Perfeito. Assim, são exatamente. A equiparação foi absoluta. Então, em todos os artigos que eu falo, e agora não é mais companheiro o nome, eles mudaram para convivente. Ainda foi trazido um novo termo jurídico para o companheiro, né? Eles mudaram para convivente. Então, em absolutamente todos os artigos que eu tenho a figura do cônjuge, eu sempre vou ter a figura do convivente. Absolutamente em todos os artigos. Então, a união estável, assim, ela está consagrada e aqueles requisitos polêmicos, união pública, duradoura, com intuito de família, eles continuam exatamente iguais, abstratamente iguais, com todas as questões, com todos os meandros, se é namoro, se é união estável, se tem constituir família, se não tem, todas as questões que a gente tem que se preocupar, sim, formalizar as uniões estáveis, porque sim, estamos equiparando consequências exatamente como se um casamento fosse. Você sabe que eu estou pensando aqui, uma das preocupações que a gente acaba levantando nessa discussão, né, se é namoro ou união estável, é justamente essa história da herança, né, de você ter um novo herdeiro. Talvez essa polêmica aqui ajude muitas vezes a formalizar o ato, né? A partir do momento que eu não tenho mais o convivente como um herdeiro de fato, se esse projeto avançar, elimina essa preocupação de formalizar mesmo uma união estável, né? Porque muitas vezes eu vejo isso. Puxa, eu não sei se é uma união estável, mas normalmente na dúvida é porque né? Mas eu não sei. E a consequência de formalizar é que eu ganho um novo herdeiro ou herdeira, né? Agora, a gente talvez nesse aspecto teria um pouco mais de flexibilidade, né? Não sei se vocês concordam. Sim, é interessante esse ponto de vista, porque talvez realmente tire um peso, né, das consequências ou dos efeitos de se reconhecer uma união estável na prática, né? Mas como a gente falou, continua mesmo cenário para união estável, continua uma situação de fato, então realmente, e eu acho que... Não tem prazo mínimo, né? Não tem prazo mínimo. Todo mundo fala, não, mas 2 anos, né? Tem aquela história... Se morar junto, se morar junto já não, a gente tem que ver todas as situações, todas as circunstâncias
circunstâncias fáticas específicas de cada caso. E eu acho que essa questão da equiparação e incorporação do texto, de todos os artigos que falam do casamento, também falarem da união estável e vice-versa, é interessante a gente ver porque veio numa pegada muito de acompanhar a jurisprudência, incorporar no texto de lei a jurisprudência, que já vinha, de grande parte, dando essa posição equânime de um para outro. Então, é uma visão muito interessante de ver esse anteprojeto, o quanto que absorveu todos os meandros da jurisprudência consolidada de hoje em dia, que reflete a sociedade atual. Legal. Eu acho que o caso do peso com relação à sucessão, realmente, né, deixando de ser um herdeiro necessário, né, o companheiro, sim, mas mais pelo ponto de vista da formalização, da gente estabelecer o regime da separação total de bens, sim, né? E porque as dissoluções, elas podem ocorrer ao longo da vida. Eu acho que, ao mesmo tempo, com relação à sucessão, a gente vai perder este peso, né? Mas com relação à vida, ele vai continuar ali nos atordoando. Aproveitando aqui, queria puxar mais um gancho dos requisitos da união estável para falar de um outro tema, que é o conceito de família, né? A gente tem como requisito básico o objetivo de constituir uma família. E o que é família, né? Acho que esse é um debate que também daria um outro capítulo aqui do nosso podcast, mas queria ouvir um pouquinho vocês, especialmente porque esse conceito mudou muito na prática e na legislação e na jurisprudência, né, ao longo dos últimos anos, né? A gente tinha lá no Código 16 um conceito muito objetivo, né? Homem e mulher, marido e mulher, né, definindo gêneros ali especificamente. Hoje a gente tem conceitos totalmente diferentes e o gênero deixa de ser um requisito, né? Como que isso está sendo discutido? A gente já tem alguma coisa clara nesse sentido, nesse projeto, do que é uma família, do conceito da família moderna, né, do que seria isso para fins do nosso direito aqui, da nossa discussão de planejamento? Sim, uma das proposições desse anteprojeto do Código Civil é justamente o reconhecimento na própria lei dos novos modelos de família, né? Então, antes a gente se limitava mais ao casamento e à união estável. E essa nova concepção, né, reconhecendo aí a diversidade familiar em todos os graus, né, ele trouxe exatamente as novas entidades. Então, o que é família? Família é o pai e um filho, uma mãe e um filho, são dois homens, são duas mulheres, não importa gênero, então de maneira nenhuma, né? Não, famílias recompostas, então é o enteado que se sente filho do padrasto com a mãe, então assim, os conceitos eles foram absolutamente alargados e verificando, até inclusive foi trazida uma tipo de família que chama as famílias multiespécie, que são onde os animais de estimação têm um papel reconhecido na família. E esse termo foi trazido ao longo de todo esse anteprojeto do Código. Absolutamente, as palavras homem e mulher foram extintas, eliminadas, marido e mulher eliminados, também. E sempre duas pessoas, né, que contemplam o casal, seja o heteroafetivo ou não, né? A gente sabe que a gente já tinha o reconhecimento pelo STF das uniões homoafetivas, que elas, né, o casamento foi possibilitado, mas a possibilidade do casamento, esses termos nunca foram trazidos para a lei. Para a lei, né? Então, essa nova concepção aí do modelo de família, além de trazer, né, essas questões que família é absolutamente toda e qualquer, inclusive uma pessoa e um animal de estimação, é uma família multiespécie, a questão da preocupação com os animais de estimação e com a obrigação dos ex-cônjuges, ex-companheiros, com as despesas destinadas aos animais de estimação, está no texto da lei em mais de um artigo. Legal. Uma modernização mesmo, né? Uma evolução, eu diria, né? Do que acontece na vida prática e o reflexo disso no nosso direito civil, principalmente para fins de obrigações, direitos e deveres, né? De todas as partes envolvidas. Sim, né? Acho que são dois pontos que eu queria mencionar. Essa questão da família multiespécie, apesar de ser reconhecida no anteprojeto, é importante de esclarecer que os animais e os pets, eles continuam sendo não tratados como sujeitos de direito. Não vão ser herdeiros. Não são herdeiros, você não pode deixar de herança pro meu pet. Não, né? é reconhecido. E essa dúvida surge muito, né? Tem muita gente que gostaria, né? Apesar de ser muito discutido,
discutida essa questão, e é um debate acalorado por parte da sociedade, eles não são sujeitos de direito, e isso é um ponto. É só reconhecida realmente o valor que isso agrega e as obrigações decorrentes de existência de um pet dentro da família. É nesse sentido, a família é multiespécie. E um segundo ponto dentro desses novos arranjos de família, tem um ponto que é bem polêmico, e foi polêmico dentro dos debates desse anteprojeto, que é sobre a monogamia. Foram veiculadas várias notícias sobre o pretenso reconhecimento de poligamia, de famílias de poliamor. Isso não foi trazido no texto. Apesar de que existem decisões que muitas vezes reconhecem, né? Exato. Um relacionamento de 3 ou mais pessoas, eventualmente. Exato. Né? A gente vê acontecer, vai para a mídia vários desses casos que, né, são pontuais ainda no Brasil, mas ainda já existem, já vem acontecendo, só que não está num ponto de consolidação que foi entendido pelos juristas que deveriam integrar um texto de anteprojeto. Então, ainda se menciona e se tem para esse anteprojeto a monogamia como um valor de diretriz da família. Ela compõe não é um requisito para a constituição de família, mas é um valor que direciona o modelo de diversos modelos de família que são reconhecidos no anteprojeto do Código Civil. Legal. Tanto é que a própria lei, né, assim, em consolidação, que a Júlia está falando, a própria lei, ela trouxe, né, ela fala de forma clara, 2 pessoas livres e desimpedidas, o casamento se realiza quando 2 pessoas livres e desimpedidas manifestam perante o celebrante a sua vontade de estabelecer o vínculo conjugal. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre 2 pessoas capazes, configurada pela convivência pública. Então, assim, é exatamente isso. É curioso, né? A gente vê o termo pessoas, o que significa muito a evolução do conceito de família ao longo do tempo, né? Que já vinha sendo reconhecida nas decisões e agora no texto legal, mas ainda 2, né? Não mais do que 2. Exato. Né? Quem sabe Quem sabe a gente chega. vai evoluir também nesse sentido. E isso traz muito mais complexidade, eu diria, mas a necessidade de atenção as consequências jurídicas de um casamento, de uma união estável, de filhos, de animais de estimação, e a importância de falar do tema, né? A gente tem reforçado muito isso. As mudanças são legais porque elas provocam reflexão. Né? Muitas vezes a gente senta para dizer, olha, a regra mudou. Será que a regra atual ainda atende a sua necessidade, o seu objetivo? Talvez não. Né? E aí é necessário trabalhar. Né? E ter o apoio de advogados, advogadas, especialistas no tema é fundamental. Né? Mas super legal. Eu acho que a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu estou super animado com as discussões. Queria passar para vocês aqui para as considerações finais, mas super bacana a poder abordar, né, tantos conceitos novos aqui do direito de família, do direito de sucessões, e ficamos na expectativa do que vai virar de fato esse projeto, de como ele vai avançar aí tanto na Câmara, no Senado, nas comissões, onde começa um novo mundo de debates, né? Onde sem dúvida. A gente envolve aí o nosso Congresso para poder debater todos esses temas polêmicos, né? Então, obrigado. Imagina. Carol, obrigado, Júlia. Imagina. Foi super prazer recebê-las. Estamos aí à disposição. É um prazer poder estar aqui nesse fórum em que a gente possa, né, falar, trazer as novidades, e estamos à disposição de vocês, dos clientes, para dirimir aí eventuais dúvidas, né, com relação a isso e aos planejamentos sucessórios. Estamos aqui para vocês. Sem dúvidas. Obrigada, Gabriel. Obrigada, XP, pelo convite, pelo espaço da gente debater, porque apesar de não ser já um cenário atual e vigente de uma lei nova, eu acho que são reflexões importantes porque refletem o cenário social que a gente vive e acompanha decisões de jurisprudências que acontecem hoje no nosso caso, e estamos sempre à disposição para continuar esse debate também aqui. Excelente. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigada. gente.